Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, seus pecados, então eu ouvirei dos céus as suas orações, sararei a sua terra. Esta é a nossa fé, é nisso que cremos, é sobre isso que estamos fundamentados para orar com confiança em nome de Jesus. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior da Igreja Cristo Vive Missão. Estou aqui agora na Tijuca, no gabinete pastoral da igreja, e com imenso prazer de receber cada um dos senhores e senhoras para esse momento de mover de oração. Vemos a nossa igreja sendo edificada milagrosa e tremendamente, também na região oceânica de Niterói, em Itaipu. Brevemente, se Deus quiser, em nome de Jesus, lá estaremos cultuando e adorando e criando raízes, alastrando o ministério, levando a palavra da graça de Deus a todos os nossos irmãos em Niterói. Eu creio nisso, eu creio na boa obra, eu creio na graça do Senhor e no chamado que Ele nos deu para pregar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos apresentar a nossa listinha de oração. Nós temos casos de irmãos, irmãs em Cristo que inspiram cuidados e precisamos estar batalhando diligentemente pela fé junto com elas. Vamos dar as mãos. Aqui sim, de fato e de verdade, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos orar, irmãos, com fé para a glória do Senhor e declarar estas vidas saradas, curadas e restauradas pelo poder da oração, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para o louvor e a glória do nosso Deus e nosso Pai em Cristo Jesus. Pois bem, vamos abrir a palavra de Deus sem delongas. Vamos ao estudo da palavra. Já temos 3 minutos de live e eu quero já começar o estudo. Você que está aí pelo nosso YouTube, no canal da igreja, @Cristo Vive Missão. Se você ainda não se inscreveu, faça-o nesse momento, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e fique ligado conosco, conectado ao nosso ministério, certamente a jorrar fontes de bênçãos da palavra de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, seguindo essa proposta do mover de Deus, mover da oração, que Deus cria em todas as Sagradas Escrituras, nós vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 10. Tem sido a temática do livro de Atos em nossas reuniões dominicais, e aqui é uma porção desta palavra. Podemos focalizar esse mover da oração. Que fato importantíssimo é o que nós vamos refletir e orar nesta noite em nome de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 9, o tema da nossa mensagem desta noite: esteja em oração para quebrar barreiras, para cumprir a missão e para alcançar corações. Versículo 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vamos fazer a leitura. Diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de ver Netflix. É isso não, pastor? É isso mesmo? Faz aí a revisão, pastor. Não, ele subiu ao eirado a fim de orar. A fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas.
contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Que tremenda esta visão, hein? Coisas grandes para a igreja de Cristo. Pai amado, eterno, bendito, maravilhoso, Deus de nossa vida, rocha da nossa salvação. Pai, a nossa vida precisa estar sempre sendo edificada sobre a Tua palavra, que a palavra é a rocha, a palavra é o fundamento, é a base para a nossa vida em Cristo Jesus, nosso livro de regras, de práticas e de fé. Queremos então, Pai, mergulhar nesta palavra, no seu conhecimento de forma autêntica, de forma pura e profunda. Queremos extrair a Tua palavra, o sentido do texto para os nossos corações. Queremos ter convicções, Pai, de que estamos sendo pastoreados em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo, ministério pastoral, pela palavra de Deus. Abrimos mão, não queremos, Pai, nenhum outro conceito equivocado. Não queremos autoajuda, não queremos pensamentos criados no laboratório de uma mente humana ou megalomaníaca. Nós queremos a palavra, queremos a Bíblia Sagrada, para podermos orar sobre esta palavra em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, e a igreja de Cristo na sua casa, no seu lar, no seu PGIC agora, seu pequeno grupo de integração e crescimento, digam todos que aí estão reunidos, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Família amada, povo de Deus, nesse texto em tela, que está imbuído, emoldurado pelo mover da oração, o apóstolo Pedro, por uma revelação e uma visão de Deus, ele atende o chamado de ir ter com Cornélio, o centurião da corte chamada italiana. E isto foi um fato divisor de águas, que mostra que Pedro estava em linha com a visão de Deus, em linha com a vontade do Senhor. Havia uma separação, uma parede de separação entre judeus e gentios, ou seja, qualquer outra pessoa que não tinha o sangue israelita. Parede esta que foi derrubada por Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Mas ainda havia uma resistência muito grande por parte dos cristãos judaizantes. Eram pessoas que tinham Cristo, haviam se convertido em Jesus, haviam sido batizadas pelo Espírito Santo no evento do Pentecostes, mas ainda não tinham progredido no conhecimento, progredido na revelação. Por isso eram cristãos judaizantes. E então havia uma resistência por parte destes, porque tinham lá os seus cuidados em não querer macular o mover de Deus. Mas eram preocupações infundadas, em razão de estarem arraigadas no equívoco da religião que havia passado, havia servido como aio, mas que em Cristo já não mais, as suas regras cerimoniais não serviam mais. Então havia essa parede de separação. E Pedro, debaixo do espírito de oração, de reflexão,
de comunhão com Deus, recebe a palavra, recebe a visão, e em linha com esta visão, mostra que as barreiras estavam sendo quebradas. Ao hospedar os mensageiros de Cornélio e depois de ir ter com o próprio Cornélio, as barreiras estavam sendo quebradas, de maneira que nós podemos já declarar, primeiramente, que por meio da oração, por meio do espírito de oração, barreiras serão quebradas em nome de Jesus. Por meio de irmãos e uma igreja que ora, barreiras serão quebradas, resistências serão quebradas. O impedimento que o mundo e outras questões qualquer que sejam tentam gerar na obra de Deus serão quebradas. É o Espírito poderoso e o mover da oração. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Barreiras milenares de resistências estavam sendo quebradas. A providência divina estava atuando nos corações. Havia uma dupla providência de Deus. Deus, ao mesmo tempo, operava no coração de Pedro e, ao mesmo tempo, operava no coração de Cornélio. Havia ali uma dupla providência de Deus. Oh, santo é o Senhor! E os dois em oração, os dois tendo comunhão com Deus, uma iluminação. Gente, tremendo, Deus é poderoso demais. Enquanto nós estamos aqui orando, enquanto nós estamos clamando, enquanto nós estamos em comunhão na igreja, enquanto nós estamos em família, fervorosamente orando, enquanto nós estamos buscando comunhão, a face de Deus, Deus está operando em nós e através de nós e fazendo uma obra tremenda em qualquer outro lugar. Isso é tremendo, amado. Não há barreiras geográficas, não há barreiras humanas, não há algemas para o poder da oração. Não há. Deus estava providenciando tudo para que tudo fosse conforme a sua soberana vontade. Então, quando nós estamos em oração, amados, nós estamos trazendo para a nossa vida a vontade de Deus. Nós não estamos obrigando Deus a fazer a nossa vontade. É o contrário, nós estamos nos submetendo à vontade de Deus, à providência divina. Aquilo que a gente ainda não entende muito bem, aquilo que a gente ainda não enxerga muito bem, mas se a gente aprende a confiar em Deus, devemos fazendo uma obra maravilhosa. Então Jesus quebrou a barreira no coração de Pedro. Você sabe que, como um judeu que guardava todas as leis cerimoniais de purificação, eles não tinham contatos com os gentios, não podiam sentar-se à mesa e alimentar-se das comidas oferecidas por eles. Por isso Daniel lá atrás foi honrado. Você se lembra que Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei? E Deus honrou por causa disso. Porque naquele momento, naquele recorte, naquele período de Daniel, esta lei devia de ser observada. Deus estava ensinando coisas ao seu povo, como por exemplo, como viver uma vida santificada, à parte das coisas do mundo. Mas aqui, a resposta para Pedro foi: Pedro, Petros, fragmentozinho de pedra, pedrinha pequena, não digas que é impuro, comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Não resista à obra de Deus, não resista à obra que o Senhor Deus está fazendo. Você se lembra
que nós temos um coração que resiste à vontade de Deus. Então você se lembra de Jonas, que fugiu para Jope para não pregar a palavra aos gentios? Aqui Pedro está sendo impelido a deixar Jope para pregar aos gentios. Ou seja, Pedro é bastante parecido com Jonas, assim como nós o somos. Amados, nós humanamente, carnalmente falando, temos a tendência a resistir à obra do Espírito. Temos a tendência humana a resistir às coisas de Deus. Se nós todos os dias não mortificarmos a carne, não mortificarmos os desejos da carne, através da leitura bíblica, através da vida de oração, amados irmãos, a carne vai prevalecer. O velho homem prevalece. O velho homem, com seus frutos carnais, prevalecem. Por isso é preciso se alimentar da palavra. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então, amado, diz um teólogo, um grande teólogo brasileiro, tio Nico, ele diz assim: orar é para os fracos. E é exatamente por isso que eu oro. Aleluia, é verdade, amado. Orar para os fracos. E é exatamente por isso que eu oro. Por quê? Porque a carne é fraca. Nós precisamos estar vigilantes em oração. Senão nós temos a tendência de resistir à obra do Espírito de Deus. Resistir à obra que Deus quer fazer. E note, amado, note, não uma, nem duas, mas 3 vezes o Espírito de Deus teve que falar: olha aí, Pedro, não diga que é impuro que eu purifiquei. Pedro, vai lá, Pedro, mata isso aí e come. Pedro! Então, amado, é a resistência. Então essa resistência era um impedimento para o avanço do Evangelho, para a proclamação da salvação às nações. É necessário que quebremos as barreiras humanas, e muitas delas, ouça, é necessário que quebremos as barreiras humanas para levar o Evangelho, e muitas dessas barreiras só serão quebradas através da oração. Através da oração. Você se lembra lá? Josué rodeou Jericó, e Deus falou: rodeia lá e toca a trombeta. E será que quando vocês estiverem tocando a trombeta, 7ª vez, a muralha toda vai cair? Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós fomos lá a Israel, tinha um irmãozinho lá falando: pastor, cadê as muralhas de Jericó? Aí o pastor: irmão, não sei se você lembra, mas as muralhas de Jericó caíram, não é verdade? Como é que você quer ver as muralhas? Só a misericórdia, tem que ter vida de oração, amado. Mas o que ficou lá foram os resquíciozinhos da muralha. Talvez fosse isso que ele estava perguntando. Os resquícios da muralha ficaram lá. Então, amado, é através da oração, é através do espírito de oração. A oração vai derrubar barreiras, a oração vai derrubar impedimentos, a oração vai quebrar muros que impedem, amado. Ore pelo teu trabalho, ore pela tua empresa, ore pelos teus colegas de trabalho, ore pelos seus patrões, ore pelos seus subordinados, ore para os seus colaboradores, ore por todos que estão envolvidos no projeto que você está desenvolvendo, ore pela sua família, ore pelo marido, ore pela esposa. Às vezes tem lá uma barreira que um já não diz mais para o outro que ama, já não tem mais o calor da vida conjugal, já não tem mais o beijinho, já não tem mais o carinho. Às vezes a esposa ou o marido está sensível e o cônjuge não está nem aí, só sabe dar patada.
Por quê? Porque às vezes também o outro é difícil, a outra é difícil, sabe? Quer ficar colocando banca em tudo, então o outro já cria uma resistência, uma barreira e já responde com rispidez. Seja amado, você precisa orar. Ore pela família, ore pelos filhos, pais, ore pela tua igreja, ore pelos pastores da igreja, ore pelos irmãos. Preciso de ter vida de oração e as barreiras irão cair por terra. Veja o versículo 17 a 23, o que aconteceu. Enquanto Pedro esperava, estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando. Pedrinho, nada, não duvida, filho. Sou eu que estou fazendo a obra. Vai lá. Obedece, filho meu, obedece. Estão aí os homens, vai lá, levanta, desce, vai com ele, não duvida, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui vieste. Então disseram: centurião, Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho, toda a nação judaica foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. E no dia seguinte levantou-se, partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então você veja, amado, Pedro entendeu que era de Deus, porque hospedou esses homens. Eles eram gentios. Pedro admitiu o relacionamento, admitiu a proximidade, deu boas-vindas a eles, porque entendeu que aquilo era a obra do Espírito Santo. E quando estes homens chegaram, o que Pedro estava fazendo? Falando mal do pastor, fazendo intriga para derrubar o pastor. Ou Pedro estava lá vendo Netflix. O que Pedro estava fazendo, amado? Estava meditando acerca da visão, estava meditando acerca do que ele havia orado e Deus lhe havia mostrado, estava em oração. Então, amado, e aí ele obedeceu, foi imediato. Por isso, o relacionamento com Deus requer obediência. Você veja, por uma revelação e meditação na visão de Deus, Pedro atende ao chamado imediatamente, hospeda aqueles emissários e depois vai ter com Cornélio. Do lado de lá, Cornélio, embora não soubesse muito bem por que devia chamar Pedro, imediatamente obedeceu e mandou chamar. Note que lá com Cornélio, o anjo não evangelizou Cornélio. O anjo só disse: você tem que chamar Pedro. Pedro tem coisas para te falar. Ele: tá bom, ok, vou obedecer. Amém, aleluia. Onde é que eu assino embaixo? Então, amado, a vida com Deus e o relacionamento com o Pai requer obediência. Ouça, Deus tem trabalhado nos corações de muitos centuriões Cornélio, para que eles recebam o Evangelho. E nós, na qualidade de cooperadores com Deus, cooperadores de Deus, devemos cumprir a missão evangélica no espírito de oração. Fazer tudo no espírito de oração. Fomos chamados para cumprir essa missão. Deus tem preparado muitos Cornélios por aí, muitos centuriões por aí. Mas como é que nós vamos fazer a obra? Nas coxas, alabangu, de qualquer maneira? Não, em espírito de oração. Veja em Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vai tomar a palavra de Deus para pregar a palavra. Mas você vai pregar a palavra como? Depois de tomar uma caninha 51,
depois de tomar uma pinga ardente 51, que é boa ideia? Como é que você vai pregar a palavra? Depois de descer um alquinho, uma cervejinha para ficar legal, ou fumar uma? É assim que você vai pregar a palavra? Não! Como é que você vai pregar? Ele diz, versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, diz Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Amado, o pastor, o pregador, ele tem que ter ousadia. Ele não pode ser um sangue de barata que tem medo de pregar a palavra, porque A, B ou C vai fazer carinha feia para ele, porque A, B ou C vai ameaçar rasgar o cartão de membro, porque fulano e beltrano não vai gostar do que ele falou. Pastor da igreja não pode ficar preso a coisas humanas. Ele precisa ter ousadia. Ele precisa subir no altar e pregar a palavra com ousadia, sem amarras. E para isso ele pede à igreja que ore por ele. Paulo diz, ora por mim, porque a luta é grande, ora por mim porque a batalha é grande, e eu de mim mesmo não teria condições de fazer nada, mas eu preciso da graça de Deus, da ousadia do Espírito Santo, e preciso que vocês estejam em oração pela minha vida. Então, amados, a salvação em Cristo é para todas as nações. Devemos pregar para todas as nações. E para isso devemos estar, ou fazê-lo, em oração. Para quê? Para por meio da oração, quebrarmos as barreiras, cumprirmos a missão e alcançar o coração de muita gente, o coração de muitos Cornélios, que Deus já está lá trabalhando nesses corações. Deus já está lá trabalhando nessas vidas, e a gente do lado de cá está em oração, está estudando a palavra, está em meditação, para fazer a nossa parte como obreiro aprovado do Senhor. Veja como Deus estava já trabalhando no coração de Cornélio. Capítulo 10, versículos 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Amado, Deus já estava trabalhando naquele homem. Ele era um homem piedoso, era um homem justo, era um homem generoso, e de contínuo tinha uma vida de oração. Era Deus trabalhando no coração daquele homem. Cornélio era um ponto fora da curva. Você sabe que os soldados romanos levantavam a bandeira do estandarte romano da idolatria. Cornélio não. Cornélio levantava a bandeira de Deus, o único, Yahvé, Yud-Re-Vav-Re, o Adonai, o Senhor dos senhores, o Deus dos judeus. Era a bandeira que ele levantava. Cornélio era piedoso, tinha amor e respeito pelas coisas de Deus. Era Deus trabalhando na vida daquele homem. E aí diz no versículo 3 a 8, que ele de contínuo orava a Deus. E na oração, olha lá, versículo 3, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. A hora 9 do dia era a hora que Cornélio costumava orar. Na hora 9 do dia, um anjo de Deus, ele viu um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Mas eu creio que Deus pode se mover por intermédio do ministério angelical. Você está orando a Deus e vem lá um anjo e fala, meu filho, minha serva. Eu creio nisso. Não devemos ficar esperando anjos, devemos obedecer a palavra, mas eu creio que Deus pode agir pelo ministério angelical. E aqui não foi diferente. Diz, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope,
manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, amado, logo que o anjo se ausentou, diz o versículo 7, ele obedeceu e mandou chamar a Pedro. Ele obedeceu e mandou chamar a Pedro. Então, amados, é momento de nós estabelecermos uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida de generosidade, uma vida de obediência, uma vida com Deus, para que barreiras sejam quebradas, resistências diabólicas sejam quebradas e o evangelho possa correr. Jesus está voltando, amado. Muita gente só quer pregar teologia da prosperidade e tudo mais. Amado, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pessoas querem ficar entesourando bilhões e sei lá quantos bilhões na conta pessoal. Para que isso, amado? Caixão não tem gaveta. Vai viver quantos anos? 90 anos? 100 anos? Isso é pouco perto da eternidade. Precisamos, claro, Deus tem prosperidade para as nossas vidas. Eu recebo uma vida financeira de paz, contas pagas, possibilidades financeiras para poder viajar todo ano para Israel, para as terras do Novo Testamento, Grécia, Turquia, Éfeso, enfim, Egito, poder conhecer toda a reforma protestante. Eu recebo essa palavra. Mas, amado, precisamos investir no reino de Deus, precisamos investir na obra do Senhor, precisamos fazer a obra de Deus avançar. E diz que este homem, Cornélio, por ser um homem de oração, por ser um homem generoso, foi ouvido diante de Deus. Então, a visão de Pedro e a experiência de Cornélio enfatizam que ninguém deve ser impedido de viver o evangelho, de ouvir o evangelho, e ninguém será impedido de receber a salvação. Se crer e se arrepender, será salvo, independentemente de etnia, raça, tamanho, cor, medidas, peso. Olha, aqui aí fora você vê tanta heresia, tanta gente louca dizendo tanta coisa, que a gente tem que dizer os mínimos detalhes. Já vi gente louca dizer que gordo não entra no céu. Deus está repreendido isso. Para onde eu iria? Tá, misericórdia, estou com uns quilos a mais aqui, vou ficar preso na portinha do céu. Está repreendido, amado. Tem tanta gente doida que fala besteira que não conhece a Bíblia. Então precisamos dizer, ninguém pode ser impedido de ser salvo. Basta crer na palavra e confessar e se arrepender de fato. Então, amado, ambas as experiências de Pedro e de Cornélio se deram em momentos de oração, de reflexão, de meditação. Portanto, amado, eu termino com 3 aplicações. Primeiro, Pedro era um homem de oração. Por isso, Deus usou. Por quê, pastor? Porque Deus usa quem tem vida de oração. Então vai o conselho: quebre as barreiras à oração. Quebre, amado. Quebre. A hora que você diz assim, vou orar, amado, é dor no braço, é dor na perna, é dor na coluna, sabe, até o fio de cabelo dói, cachorro late, periquito canta, papagaio fala, vizinho vem pedir copo de açúcar, amado, a light bate para ver a luz, a C&A liga para pagar a conta. É terrível, amado. A hora que você diz que vai orar, vença tudo isso, quebre as barreiras da oração, estabeleça uma vida de oração. Em segundo lugar, a influência de um conceito religioso equivocado pode ser tão grande sobre uma pessoa, que assim como Pedro, a pessoa se recuse a fazer a vontade de Deus. Lembre-se que Deus teve que dar a ordem 3 vezes para Pedro, e ele depois ainda ficou lá meditando, pensando na visão, ainda meio confuso ainda depois. Então, amado, quebre as amarras das heresias. As heresias criam resistência à oração. Você fica lá procurando em tudo quanto é lugar o que o fulano vai falar, o que o guru vai falar. Olha, amado, eu tenho temor e tremor.
Eu sei que, obviamente, existem muitos homens e mulheres de Deus nesse mundo. Mas se você quiser andar por um caminho seguro, venha, converse com seu pastor. Pastor, você pode me indicar livros para uma boa leitura? Você pode me indicar outros pastores que eu posso ouvir com tranquilidade no canal do YouTube, num programa de rádio, num programa de televisão? A nossa igreja tem o nosso canal, eu sempre ouço, louvado seja Deus, estou aqui nos cultos, na live, mas às vezes um dia ou outro quero lá ouvir um fulano de tal e tal. Quem é que o pastor me indica? O pastor pode me indicar? Claro, amado. Então, cuidado com o que você fica ouvindo, um monte de coisa por aí. Heresias criam resistência à vida de oração. Coisas que você inculca na tua cabeça, coisas humanas, brechas que você abriu para a carne, coisas soberbas, coisas de, sabe, você é o rei, você está no trono, você manda em todo mundo, essas coisas. Aí depois na oração você não ouve a voz de Deus. Aí depois você quer fazer só o que você acha que tem que ser feito. Então, amado, precisamos ter uma vida de oração. Precisamos ter uma vida submetida a Deus em oração, para termos um coração humilde, cada um sabendo o seu devido trabalho, seu devido lugar, aquilo que tem que fazer. Pedro era um apóstolo pregador, Cornélio precisava ouvir a palavra, e Pedro falou: o que você quer? Estou aqui para quê? Não, eu quero ouvir a palavra. Tá bom, então vamos pregar a palavra. Ou seja, eles exerceram o que Deus queria que eles fizessem. Então, amado, quebre as algemas das heresias e dos pensamentos contrários. E por fim, com a visão, Deus estava mostrando a Pedro que um novo tempo havia chegado, que não era mais o tempo de Levítico 11, não era mais o tempo da lei de Moisés, não era mais o tempo das leis de purificação judaicas, como era, e que ele amava os gentios, e que Pedro, nem os apóstolos, nem ninguém deveria tratar o ser humano com parcialidade. Pelo contrário, o evangelho deveria de ser pregado a todas as nações. Então, ouça, qualquer visão, desejo ou sonho deverá estar estritamente em concordância com os princípios da palavra. Nós devemos constantemente olhar para as escrituras reveladas e a fim de obedecer a palavra. Portanto, quebre as barreiras da desobediência. Quebre a desobediência. Viva em obediência à palavra de Deus. Porque quando a gente ora, é para obedecer a palavra. A gente não ora para obrigar Deus a obedecer a gente. A gente ora para quebrar as barreiras da desobediência e a gente viver em espírito de obediência. Lembra do filho pródigo? Caindo em si, disse consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra os céus, diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E ele obedeceu, voltou para a casa do pai. Então, amado, é para isso, vida de oração é para quebrar resistências, quebrar barreiras, quebrar heresias, quebrar a desobediência, para viver em linha com a vontade de Deus. Sabedores que Deus tem uma grande missão evangélica para agir e atuar através de nós. Mas para atuar através de nós, o Espírito precisa estar agindo em nós. E muita dessa ação em nós será através da oração. Amém? Então, ore a Deus, pratique oração. Hoje é o dia, esse é o momento, esta é a hora, em nome de Jesus. 8 horas e 10 minutos, assim seja, assim diz o Senhor. Amém. 8 horas e 10 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma lista aqui de oração. Nós temos agora a possibilidade de você colocar no chat da igreja seus pedidos, suas orações, por favor. Vamos falar aqui o nome de algumas pessoas que entraram na lista esta semana e nós precisamos orar. Primeiramente, a nossa amadinha, que nós temos um carinho especial por ela,
a dona Deltinha, lá de Saquarema. Irmã Deltinha, um beijo no seu coração. Está com pneumonia, vamos orar pela vida dela. Segunda pessoa é a abençoada Isabela Brasil, está internada, fazendo muitos exames. Parece que os exames agora foram enviados para fora para fazer uma pesquisa. Vamos orar, vamos continuar orando pela vida dela. Depois temos a irmã Lígia. Lígia está em recuperação de uma cirurgia na perna. Lígia. Depois temos o Igor Bragança Paraíso, suspeita de câncer na tíbia, está fazendo exames. É um jovem, um rapaz muito estudioso, muito aplicado, bem jovenzinho, 20 e poucos anos, está aí com uma suspeita de câncer na tíbia. Vamos orar pela vida dele. Temos a dona Lourdes, que operou o câncer, está em recuperação domiciliar e está em estado depressivo. Além dela, temos a Juliana Muniz Santiago, está em tratamento também, em nome de Jesus, curada. A Selma, em tratamento. A Michele vai fazer uma nova cirurgia para retirada das raizezinhas que ficaram. E a Manuela Barbosa, câncer na garganta. Oração por todas essas vidas. Vamos orar pela Rosa e família também. O pai faleceu. Rosa é a secretária da igreja de faxina. Seu pai faleceu. Vamos orar por ela, familiares dela, por consolo. A Vânia Ribeiro, seus familiares. Vânia já é uma amiga da nossa família há mais de 20 e poucos, 30 e poucos anos, amiga da família. Sua mãe faleceu. Vamos orar por consolação. E a Elza, que está em tratamento domiciliar, sendo monitorada com problemas de ordem neurológica. Todos esses nomes, você anotou aí, por favor. Senão depois você volte na nossa live, pega os nomezinhos e ore em nome de Jesus. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, Deus maravilhoso, Deus fiel, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pai, não há limites, nós cremos que não há limites para o poder da oração. Não há limites, Pai. Paulo e Silas estavam presos à meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. De repente veio um terremoto e abriu a cadeia de todo mundo. Dorcas, Pai, Tabita estava morta. Pedro ajoelhou ao seu lado, orou e a menina ressuscitou. Enéas estava paralítico há 8 anos. Pedro estendeu as mãos e disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. E aquele homem foi levantado. Pai, diversas são as ocasiões no Novo Testamento que nós vemos pessoas curadas. São pessoas curadas de cegueira, pessoas surdas, mudas, paralíticos, coxos, pessoas acamadas, pessoas inválidas, são pessoas com problemas na pele, são pessoas com toda a natureza de doenças, Pai. Lepra, pessoas que foram curadas radicalmente pelo poder da oração, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas libertas, saradas, até ressuscitadas. Pai, não há limites para o poder da oração. Por isso nós colocamos diante de Ti esses nomes, estas vidas, as suas respectivas famílias, seus entes queridos, Pai, e pedimos e oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, rogando por saúde, Pai, como em Atos 3,16 diz, que na presença de todo certo homem teve a sua saúde fortalecida. Pai, em nome de Jesus, pessoas nos ouvem nesta hora, pessoas que talvez estejam acometidas por cegueira, diabetes, pressão arterial desregulada, problemas no fígado, problemas do coração, rins, pulmões, pâncreas, problemas no sangue, nos ossos, problemas de ordem neurológica, hormonal, pessoas com tratamentos de doenças crônicas, pessoas agora, Pai, acometidas
de doenças malignas, mortais, acamadas, paralíticos, pessoas que já não têm o raciocínio perfeito, com demências, com problemas cerebrais. Pai, há muitos tipos de doenças que podem acometer o ser humano, mas nós cremos que o nome de Jesus é sobre todo nome, Pai. Nós cremos no poder do sangue de Jesus Cristo derramado em favor do seu povo, que pelas chagas de Cristo somos sarados, Pai. Então que nesta hora, aqueles que me ouvem e aqueles que comigo oram, ainda que estejam cansados, Pai, com uma fé vacilante muitas vezes, como o pai daquele menino que disse: eu creio, mas me ajuda na falta de fé. Senhor, que nessas horas, nós que aqui estamos em Cristo Jesus, irmãos e irmãs ligados, uns mais fortalecidos do que outros, estejamos unidos em prol daqueles que estão mais fracos nesta hora, e queremos orar por essas pessoas, carregar os fardos uns dos outros e pedir, Pai, enxuga dos olhos dessas pessoas toda lágrima, enxuga, Pai, dos seus olhos toda lágrima. Coloque agora, Senhor, nesses corações um espírito de alegria, um espírito de consolação e de conforto. Pai, derrama nessas vidas agora o bálsamo do Teu Espírito, o óleo da Tua graça, o consolo e o agir do Espírito Santo de Deus, Pai. Mostre para essas vidas, Pai, de forma clara, indubitável, de que Tua graça é com elas nesta hora, Pai. Há pessoas que estão agora vacilantes, Pai, na fé, assim como Pedro, quando estava sobre as águas, vacilou e começou a submergir. Assim como Gideão, que pediu o Senhor para o Senhor lhe dar sinais de confirmação. Assim como Moisés, que hesitou, Pai, algumas vezes falar e ter com Faraó, porque tinha uma língua pesada. Ó Senhor, muitos foram os homens de Deus que em determinados momentos vacilaram, que em determinados momentos titubearam, porque estavam enfraquecidos. O próprio apóstolo Paulo 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse o espinho dele. Senhor, Tu conheces a nossa natureza e Tu sabes que nós somos um pó. Tu sabes que nós somos um caco, um pedaço de barro. Entretanto, Pai, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós não somos dos que confiam na carne, porque os que confiam na carne são envergonhados por ela. Os que tendem para o pendor da carne caminham para a morte. Nós colocamos a nossa confiança inteiramente no Senhor. Foi essa lição que Paulo teve na Ásia, quando se desesperou da própria vida, para que não confiasse em si mesmo, mas confiasse no Deus que ressuscita os mortos. Pai, nós colocamos a nossa confiança agora em Ti, Senhor, e a Ti pedimos por aquelas pessoas que estão com depressão, por aquelas pessoas que estão agora desanimadas, por aquelas pessoas que estão agora, Pai, mergulhadas num sentimento de fracasso, pessoas que estão agora desanimadas e pensando em desistir, em abrir mão dos seus sonhos, em abrir mão de suas vidas. Nós repreendemos agora esse espírito maligno, repreendemos agora esses pensamentos malignos, jogamos por terra agora esses sentimentos que não condizem com o Espírito que Deus nos deu, porque Tu não nos deste espírito de covardia, mas Tu nos deste espírito de poder, de amor e de moderação, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é cristão e tem o Espírito Santo de Deus não deve dar atenção ao medo, não deve dar bola para o medo,
não deve ficar dando atenção para os pensamentos malignos, contraditórios, porque Jesus está sempre conosco. Jesus está intercedendo por nós. Jesus está presente em nossas vidas. Quando Pedro vacilou na fé, Jesus disse: Pedro, eu estou rogando por você para que tu não desfaleças. E quando tu te converteres, fortaleça teus irmãos. Oh Pai amado, querido, maravilhoso, nós cremos, Pai, que houve uma legítima conversão de todos aqueles discípulos, uma profunda, tremenda conversão daqueles homens, quando eles tiveram a experiência com Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, no Pentecostes, Pai, aqueles homens foram batizados, foram regenerados, fortalecidos, foram cheios do Espírito Santo. Pai, usa agora, Pai, os meus lábios, usa agora as pessoas que estão orando comigo, usa, Pai, aqueles mesmo que estão se sentindo fracos, mas estão aqui orando conosco, fortaleça-os. Coloca agora, Pai, as palavras em seus lábios, encha agora a sua boca com o poder da palavra, encha agora seus corações com alegria indizível e cheia de glória. Encha agora, Pai, seus pensamentos com esperança, com alegria, com confiança, com a paz que excede todo o nosso entendimento, a paz que não depende dos homens, a paz que não depende das circunstâncias, a paz que não depende do governo, a paz que não depende dos programas sociais, a paz que não depende de nada que venha desse mundo, porque é a paz que vem do alto, é a paz que vem do Espírito de Deus, é a paz que nos é dada pelo Pai, são as dádivas do Pai, são as dádivas da salvação, são as dádivas do selo do Espírito Santo, é a paz e a consolação que vem por meio da Escritura Sagrada, que foi deixada para a nossa instrução e para o exercício da paciência e da consolação. Ó Pai, grande riqueza está em nossas vidas por meio da Tua Palavra, grande riqueza está em nossas vidas por intermédio da Escritura, grande riqueza, Pai, é esta linda e maravilhosa palavra, a palavra de Deus, o maior best-seller da humanidade, o livro escrito num período de 1600 anos, 40 autores diferentes em lugares e tempos diferentes, homens inspirados por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo para nos deixar o maior tratado da fé que a humanidade terá contato. Ó Senhor, livro tão perseguido, livro tão combatido, mas é um livro poderoso, é um livro que nos enche, Pai, das verdades absolutas e incontestes da graça, é um livro que nos enche de certezas inabaláveis, é um livro que nos dá, Pai, iluminação de olhos para compreendermos a graça maravilhosa e do amor de Jesus Cristo, de nosso Deus e nosso Pai. Portanto, Pai, nos lançamos nessa palavra em oração, nos lançamos nessa palavra em clamor, nos lançamos e nos mergulhamos, Pai, ao ponto de estarmos inteiramente submergidos nessa palavra, Pai, porque se a graça é um mar, eu quero estar mergulhado inteiramente, Pai, nas águas da palavra, ancorado nessas verdades indubitáveis e poderosas, cheias da unção do Espírito Santo, porque a Bíblia é o único livro que o autor está presente enquanto nós estamos lendo, porque Tu és o autor desta palavra, Pai. Por meio da palavra, liberta alguém, Pai, que está preso em pensamentos diabólicos. Por meio da palavra e da oração, Senhor, liberta essa pessoa dos cativeiros emocionais. Por meio da palavra e da oração, Senhor, conceda o livramento nesta hora das doenças, do câncer, das mentiras de Satanás, Senhor, e dá-lhes
cura, saúde e alegria, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa petição, ó Pai. Porque a igreja de Deus está nesse mundo para ser um lugar de refúgio. A igreja está nesse mundo, Pai, para ser o aprisco das ovelhas. Ó, Jesus disse: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, aprendam de mim, e eu vou dar descanso para a vossa alma. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Pai, na tua casa, na abundância da tua casa, nós temos riquezas espirituais, nós temos abundância de alegria, de paz, confiança em Deus, restauração, renovação, espírito, Pai, inquebrantável das coisas do mundo, ó Pai. Ao mesmo tempo que somos quebrantados para Deus, não nos permitimos quebrar para as coisas do mundo, ó Pai. Não abrimos mão dos nossos valores, não abrimos mão dos nossos princípios, não transigimos com a verdade de Deus. Estamos sobre a rocha que é Cristo Jesus, vivendo em sabedoria e prudência, porque prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Portanto, nesta hora, Pai, a Ti rogamos para que Teus filhos possam ter uma noite de sono abençoada, Teus filhos possam deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Que o momento do sono seja um momento de alegria, seja um momento de gozo, seja um momento de paz. Que a pessoa possa deitar e dizer: como é gostoso dormir, como é gostoso deitar a cabeça no travesseiro com paz e logo pegar no sono, porque o Espírito Santo de Deus está presente comigo, e ainda quando eu estou dormindo, Deus está me abençoando. Ó Senhor, que Teus filhinhos amados possam ter no restante de sexta-feira, sábado e um domingo cheio de alegria, cheio do gozo do Espírito Santo, cheio de motivação, ó Pai. Aqueles que estavam esgotados, aflitos e cansados, Pai, desapontados, desmotivados, Pai, aqueles que buscaram renovação, força e alegria em coisas do mundo e não as encontraram e se frustraram, que possam ter agora absoluta renovação pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo mover da oração, possam estar agora revitalizados, revigorados, sentindo força e o Espírito, a energia do Espírito até nos seus ossos, para a glória de Deus. Ó Senhor amado, a Tua presença faz toda a diferença, a Tua presença é toda a diferença. Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado, Pai. Obrigado por esta hora de live. Obrigado pela comunhão dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Pai, pela família da fé, a família espiritual. Obrigado pelos amigos, pelos familiares, Senhor. Obrigado, Pai. Ontem foi aniversário do meu irmão Antônio de Almeida Lopes Filho. Obrigado pela vida do meu irmão, Pai. Abençoe rica e abundantemente a sua vida, Pai. Que ele possa continuar crescendo em graça, em sabedoria, em misericórdia, vendo a graça e a poderosa mão de Deus lhe conceder provisão e abundância na sua vida. Obrigado, Senhor. Enviamos essa oração e essa palavra ao nosso irmão Antônio de Almeida Lopes Filho e declaramos chuva de bênçãos sobre a sua vida, para o louvor, para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, pela família, pela igreja, pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela bênção de Deus. Esta é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a quem rendemos honra, louvores, glórias e todo o espírito de gratidão. Em nome de Jesus, e o povo amado de Deus, ovelhinhas queridas, ovelhinhas amadas,
que estão agora no aconchego do Espírito, no esconderijo do Onipotente, digam amém e amém. Estamos pisando no santo lugar, louvado seja Deus. Pois bem, amada igreja, família amada, povo da fé, povo querido, povo santo, povo de Deus, obrigado por ter vindo comigo até aqui, estado conosco até este momento. Chegamos ao final de mais uma live, mais uma reflexão e oração, passeando pelo mover da oração em toda a sagrada palavra, escritura sagrada. Em nome de Jesus, que você tenha uma noite abençoada em Cristo, um final de semana tremendo, poderoso, maravilhoso, para a glória de Deus. Amanhã, com muita alegria, gozo e gratidão no coração, o pastor vai estar aqui na igreja durante todo o dia para dar continuidade à mensagem que estarei preparando para domingo, se Deus quiser, trazendo a palavra no altar da igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero dizer que aguardo você nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na rua General Roca 340, Galeria. Esteja conosco, estamos próximos da Praça Sans Pena, Tijuca, coração do Rio de Janeiro, um lugar de facílimo acesso. Você vem de metrô, solta na Praça Sans Pena, 2 minutos subindo a General Roca, você já chega no 340 Galeria. Às 8 horas da manhã o pastor já está na igreja, culto começa às 9 horas da manhã, ministros, diáconos, presbíteros, pastores chegam mais cedo na igreja, pelo menos 8h30, para que nós possamos ter comunhão, oração, preparar todo o culto, para as 9 on time começarmos a nossa reunião em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Pai. Então eu aguardo você nesse próximo domingo às 9 horas da manhã. Esteja conosco, venha louvar, venha agradecer em nome de Jesus. Nesse domingo, após o culto, teremos um festival de lasanha. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Uma bênção, mamma mia, glória a Deus. Benvenuto. Esteja conosco, domingo 9 horas da manhã. E em breve estaremos também na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, na sede nacional da nossa igreja em Itaipu, região oceânica, bairro Mara Vista, Niterói. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor pela provisão que Deus tem dado, que Deus manifeste. Temos especialmente uma família que tem semeado para esta causa. Amados, que todos possam aí ter condições, prosperar, semear, para que nós avancemos mais e mais e que as chuvas de bênçãos de Deus recaiam sobre a vida dos semeadores. Não deixe de contribuir com o nosso ministério. Em nome de Jesus, temos aí uma grande obra, em nome de Jesus, pela frente, para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma noite abençoada, graça, paz, misericórdia, amor e as doces consolações em Cristo Jesus sobre a tua vida nesta noite e para todo sempre. Eu aguardo você domingo às 9 horas da manhã. Até lá, graça e paz.